Olá, eu me chamo Marcos Vinícius e gostaria de fazer um vídeo explicando porque é que eu não voto no candidato Ciro Gomes e recomendo que você também não faça isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre como eu vejo a situação do Brasil, para depois falar sobre o candidato em si. O Brasil, isso não deveria ser segredo para ninguém, vive uma crise fiscal. Ou seja, o Brasil gasta mais do que arrecada e muito. Tá? O último ano que o Brasil fez um superávit primário, ou seja, não considerando despesas financeiras, né, juros e amortização, foi em 2013. Desde então, 2014 em diante, o Brasil tem feito sucessivos déficits primários. 2018 agora vai ser o quinto ano consecutivo em que nós vamos ficar em déficit primário. E isso é muito ruim. É muito ruim porque a gente depende para pagar nossas despesas primárias de empréstimos, de credores. E esses credores cobram juros da gente pelo dinheiro que eles emprestam para a gente se financiar, né? Para fazer a máquina funcionar. Só que, imagina só, se você vem emprestar dinheiro para alguém, esse alguém precisa ser alguém confiável, certo? Se eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa que eu acho e pode ser que essa pessoa não vá me pagar, eu não gostaria de emprestar para essa pessoa. E se eu for emprestar, eu empresto a um juro mais elevado, porque é o risco que eu estou correndo o risco de levar um calote, então eu cobro um juro mais alto, porque é para compensar esse risco, né? Isso funciona com o Brasil também, né? O Brasil, por ser um país que não está fazendo um ajuste fiscal, não está ajustando seus gastos, tá? Cada ano mais o Brasil está se enfiando num buraco cada vez mais fundo do ponto de vista fiscal. O investidor olha isso de fora e fala, rapaz, esse negócio de emprestar dinheiro para o Brasil não está dando certo não. Cada ano, a partir do momento que o investidor tem essa desconfiança, ele começa a cobrar juros mais altos para emprestar para o Brasil. Até um momento em que, se a gente não fizer nenhuma reforma estruturante, esse juro vai explodir. As pessoas vão começar a vender reais para comprar dólares, o dólar vai disparar e o Brasil vai ter que fazer um ajuste fiscal imediato, porque se ninguém está querendo emprestar para o Brasil, e a gente gasta mais do que arrecada, a gente tem que cortar gastos imediatamente. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter que imprimir dinheiro, emitir moeda para poder pagar as nossas contas, ou seja, inflação. A partir do momento que a gente entra numa situação dessa, a gente afasta investimentos, a gente afasta o ímpeto empreendedor das pessoas que vão ficar com medo de arriscar o dinheiro que elas têm num país que está vivendo um caos financeiro. Então a gente promove estagnação, a gente promove desemprego. Então tudo isso é o que pode acontecer com o Brasil se a gente não fizer um ajuste fiscal para já. Isso é urgente, tá? Se a foto hoje do Brasil já é uma foto horrível, o filme é um filme de terror, certo? A trajetória da dívida brasileira ela é explosiva. Os nossos gastos com previdência, que já são muito elevados, eles vão aumentar exponencialmente nos próximos anos, porque a população idosa, a população que vai se aposentar vai aumentar cada vez mais, e a população ativa, né, que financia a previdência no Brasil como ela é hoje, vai se manter constante, né? Então essa trajetória vai ficar explosiva. O Brasil está na situação hoje, ele precisa resolver isso com urgência, pois a qualquer momento que os investidores começarem a desacreditar que o Brasil vai conseguir resolver essa questão, a situação vai piorar aqui muito. E vai ser uma coisa muito ruim, vai ser uma coisa terrível. A gente vê na TV a situação que acontece na Argentina, na Venezuela, isso pode acontecer aqui, não se engane. Agora vamos voltar a falar do Ciro, né? Por que eu não voto no Ciro Gomes? Porque quando eu vejo ele falar sobre essas questões, sobre orçamento público e sobre reforma da Previdência, ele fala um monte de mentira. Um monte de mentira. Eu outra vez estava assistindo o Ciro Gomes falar sobre o nosso orçamento, né, como é o orçamento público no Brasil, e ele estava lá falando, né, que o Brasil
gasta 51% do seu orçamento com juro para banco. Isso é uma mentira, isso não é verdade. O que ele quis dizer, na verdade, né? O que estaria certo falar seria que se você pegar o orçamento do Brasil, as despesas do Brasil totais, 51% considerando juros, amortização e rolagem de dívida, isso dá 51%, de fato. Mas falar dessas despesas sem mencionar que mais da metade das nossas receitas totais são empréstimos, são financeiras também, né? É uma falácia. Ele quer induzir o eleitor ao erro. Ele quer induzir o eleitor a acreditar que o problema fiscal do Brasil se deve porque a gente gasta muito dinheiro com despesa financeira. Isso é falso. É falso. Isso faz o eleitor acreditar que esses governantes malditos, eles têm dinheiro sim, só que eles estão dando tudo para banco. Malditos, salafrários. Esse discurso assim raso que não é o que a gente precisa num momento como esse. O Brasil vive um momento crítico, um momento que a gente precisa resolver um problema sério, precisa discutir a situação de maneira madura e adulta. Aí vem um salafrário como Ciro Gomes, no momento de eleição que a gente devia discutir a sério essas questões e simplesmente mente, sabota o debate. A população que vai votar, ela fica desinformada por causa de um canalha como esse. É um canalha, o cara que faz um negócio, é um canalha. É um pilantra. E aí? Como é que fica o debate se a gente tem um dos políticos que devia estar representando o debate racional, fica mentindo para todo mundo? Como é que a gente vive assim? Aí fica os economistas sérios tentando que desmentir um monte de pseudagem porque o candidato quer ganhar voto de maneira populista. É um irresponsável um cara desse. Um irresponsável. Aí ele vai falar sobre Previdência. Eu vi um vídeo que ele falou que não tinha déficit na Previdência. Depois eu vi um outro em seguida que ele já falou que tinha déficit, mas não era tanto quanto falavam. De toda forma tá errado, sabe? O déficit da Previdência ele é gigantesco. É a nossa principal despesa primária, a Previdência. 52% da despesa primária do Brasil é Previdência, lei orçamentária da assistência social, benefício de prestação continuada, somar tudo isso aí, esses gastos, dá 52%. A gente precisa reformar isso. Se a gente não mexer aí, não existe ajuste fiscal que não passe pela reforma da Previdência no Brasil. A reforma da Previdência é o assunto mais urgente do Brasil hoje. Se o candidato que você está pensando em votar não estiver falando em fazer uma reforma da Previdência séria, não vote nele, por favor. Ciro Gomes fala em fazer uma reforma da Previdência, migrando para um sistema de capitalização, só que ele não fala como ele vai fazer isso. O sistema de capitalização, caso vocês não saibam, é assim, cada um tem a sua conta, né? E a gente vai colocando dinheiro na conta e no final quando a gente se aposentar, começa a usar o dinheiro dessa conta para pagar a nossa aposentadoria. Tudo bem, esse sistema é legal, eu gosto dele. Só que para a gente migrar do nosso sistema atual, que é o sistema Pay As You Go, para um sistema de capitalização, a gente teria um esforço fiscal muito grande, porque hoje quem financia os aposentados atualmente são os ativos atuais, certo? Os aposentados de hoje não têm uma conta no nome deles. Quem está aposentado hoje recebe sua aposentadoria das contribuições previdenciárias que os ativos de hoje pagam. Se a gente implantasse um sistema de capitalização hoje, eu ia começar a contribuir, por exemplo, eu que sou ativo, para minha conta, para eu me aposentar no futuro. E quem é que ia pagar os aposentados de hoje? O orçamento, o Tesouro Nacional? Mas se a gente está quebrado, se a gente está em déficit primário, como é que ia ser essa transição? Ele não fala. Então, é uma solução... Uma migração para um sistema como esse tem que ser uma migração gradual. A gente primeiro tem que reformar a Previdência como ela é hoje, para depois, no futuro, a gente pensar em fazer uma transição como essa. Só que o candidato Ciro Gomes não fala nada disso, ele apenas fica jogando palavras bonitas, né? Ele fala muito bem, ele tem uma oratória incrível, né? Isso aí a gente tem que elogiar. É um cara que tem uma capacidade argumentativa muito forte, muito boa, né? Uma interlocução sensacional. Mas ele mente. E aí, muita gente fala, mas ele sabe que ele está mentindo. Ele faz isso para ganhar os votos e
E uma vez ele estando eleito, né, se ele falar a verdade, ele não vai ser eleito. Então, uma vez ele estando eleito, ele vai fazer as coisas certas lá quando assumir, né? Pode ser, mas aí eu vou votar num cara pensando que ele, torcendo para ele não fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Faz sentido isso para vocês? Para mim não faz, né? E eu estou falando só da parte fiscal, da parte de reforma da Previdência, reforma e da questão do orçamento, mas outro ponto que me preocupa muito, Ciro Gomes, é o que ele pretende fazer como política de desenvolvimento do Brasil. Se a gente tem um problema fiscal, né, que significa que a gente gasta mais do que arrecada. Então a gente tem que mexer nos gastos, né, e seria bom também aumentar as receitas. Como é que Ciro Gomes pretende aumentar as receitas? Como é que ele pretende induzir o crescimento econômico? Gastando mais dinheiro, usando gasto do governo do Tesouro Nacional para promover o crescimento em alguns setores industriais. Ora, mas não foi isso que Dilma Rousseff fez? Dilma Rousseff fez exatamente isso. Essa é a base da nova matriz econômica. Induzir o crescimento através de gasto público. E o que aconteceu foi um fracasso retumbante. O Brasil entrou na maior recessão da sua história com essa política de tentar induzir crescimento econômico com gasto público. Vamos tentar isso de novo? Será que é momento? O Brasil está num momento crítico da sua história. Se a gente não resolver nossa questão fiscal, a gente pode entrar numa crise sem precedentes. Então, esse é o momento para a gente repetir a fórmula que deu errado. Vamos fazer isso mesmo? Então, quando eu vejo o Ciro Gomes falando, eu só vejo inflação, eu só vejo crise. Por trás daquelas palavras bonitas, eu vejo receitas que não funcionam, que já foram testadas, que já foram reprovadas. Eu vejo mentiras. Vejo sabotagem do debate maduro que devia estar acontecendo. A gente não está fazendo um debate sério porque a gente está tendo que desmentir um monte de mentira. Então isso é triste, é lamentável que a gente tenha um candidato à presidência com tamanha irresponsabilidade com o futuro do país, com esse tipo de discurso falso e com esse tipo de política econômica que já se provou errada. Então eu recomendo fortemente que você vá atrás do que eu disse aqui. Não acredite em mim piamente. Vá atrás do que eu disse para você ver que eu estou falando a verdade. Procure outras opiniões e por favor, não vote Ciro Gomes, certo? Você perguntar, mas em que você vai votar? Eu vou falar mais na frente, eu vou fazer outros vídeos, mas por enquanto é isso. Eu gostaria de pedir para você que reflita sobre o que eu disse aqui. Pense no futuro do país, pense no seu futuro, no futuro dos seus filhos, se você tiver, dos seus netos. A gente precisa evitar que o Brasil entre numa espiral, num círculo vicioso, numa crise como nossos vizinhos aqui da América Latina entraram, Argentina, Venezuela, como a Grécia entrou lá na Europa, né? A gente precisa ter muita responsabilidade fiscal nesse momento, porque é isso que vai definir o bem-estar das pessoas nos próximos anos. Ok? Era isso por hoje, um abraço, tchau, tchau.